Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E sim, eu sei que eu falei de música no programa anterior, só que por alguma razão eu estou a fim de falar de música hoje de novo, e quem sabe ao final deste programa alguns de vocês possam ter compreendido o porquê. Mas vamos lá. A música que eu decidi estar compartilhando aqui com vocês da minha audiência hoje se chama Let It Out, né? Let It Out talvez esteja saindo muito feio da minha boca, né? Mas a palavra let, depois a palavra it, depois a palavra out, né? Let It Out, de uma banda chamada Black Tide. Black Tide é uma banda que eu acho que eu nunca falei deles aqui. Basicamente é uma banda de metalcore, tipo assim, bem típica de metalcore, e com isso eu não quero falar nem de uma maneira ofensiva, nem necessariamente assim, tipo, dá pra dizer, é uma característica, é descritivo, tá ligado? Esse álbum daí é um álbum que foi lançado em 2011, o nome do álbum é Postmortem, então provavelmente eu conheci ele quando ele era lançamento, através de, sei lá, de uma indicação assim de YouTube, né, algoritmo. A maioria das bandas eu descubro assim, naturalmente por algoritmo, alguma música que eu ouço, acho interessante, baixo o álbum pra conhecer. Isso antigamente, né, hoje em dia já não faço mais nada. Mas enfim, mas o ponto aqui, né, provavelmente então eu conheci essa música lá por 2011, quando ela era lançamento mesmo, então isso já fazem 12 anos. Só que, né, esse álbum daí, então, 2011, já era um momento assim, de declínio do metalcore em questão de popularidade, digamos assim, né? O metalcore, sua era de ouro, eu acredito que foi ali nos meados dos anos 2000, sabe? Entre 2005 e 2009, quem sabe, foi a época que o gênero tinha mais potência, mais alcance, mais números, né? Não tô nem falando de qualidade do trabalho, tô realmente falando de popularidade do gênero como um todo. Então, essa banda já veio, tipo, ela não veio na hora, assim, de surfar o hype, digamos assim, né? Embora o primeiro disco do Black Tide é de antes disso e tudo mais. Só que esse de 2011, ele é bem, assim, não tem nada que tu vai vir nesse álbum que seja, na minha opinião, pelo menos, seja necessariamente inovador. Só que, mesmo assim, eu não sou o tipo de pessoa que super valoriza a originalidade. Eu realmente acho que conseguir compor algo interessante, algo atraente dentro de temas já consagrados também tem o seu valor, sabe? E essa música eu acho que tem bastante disso, sabe? Tipo, o metalcore é um gênero até que eu definiria como pesado, sabe? Aí dependendo dos gêneros favoritos da minha audiência que escuta rock e metal, eles vão poder catalogar o que eles acham de metalcore com relação a todos os outros, né? Eu considero o gênero mais para pesado, só que essa música aqui então dá até pra dizer que ela é um pouco mais leve, entre aspas, né? A música tem 5 minutos de duração e honestamente ela nunca parece tão longa assim pra mim, sabe? Sempre que eu ouço ela por inteiro, ela passa rapidamente. Então talvez isso também seja um indicativo de quanto eu gosto dessa música ou de quanto ela pode ser considerada boa, né? E em questão assim da parte lírica, é uma música mais positiva mesmo, sabe? É uma, tipo assim, não é forçação de barra, no caso assim, é super claro o caráter assim de querer motivar ou querer transformar algo positivo dentro da pessoa que estiver ouvindo essa música ou se conectando com a mensagem dela, com o sentimento que ela quer passar e tudo mais. E falando desse termo, né, o famoso feeling e tudo mais, eu realmente consigo captar isso na forma que a música é composta, não só instrumentalmente, mas como que a letra é entregue. É uma música que não tem scream, não tem berros, que é bem típico do metalcore de modo geral, e o próprio vocalista do Black Tide faz uso recorrente de gritos, só que essa é uma daquelas músicas que eles levam para esse lado, embora o instrumental não seja necessariamente assim sereno, sabe? Não é uma balada romântica e tudo mais. Tem bateria, tem riffs, tem solo e tudo mais, só que, né, de modo geral, as pessoas sabem que quem ouve metal variado e rock variado sabe que é ao contrário de que pessoas que não fazem parte dos ouvintes desses gêneros podem achar. É comum que essas bandas tenham letras literalmente assim positivas, bacaninhas, sabe? Falando coisas maneiras, inspiradoras, sabe? Inclusive tiradas muitas vezes diretamente de passagens bíblicas, por exemplo, e não necessariamente bandas cristãs, tá ligado? Até Iron Maiden tem referências ao cristianismo, por exemplo, no que eles falam, né? Então é um negócio assim que
não é estranho para muitas pessoas que estão acostumadas a ouvir rock e metal. Mas enfim, depois dessa longa introdução, que foi extensa por intenção mesmo, né? Vamos para a parte lírica dessa música, né? Tem uma intro que eu acho maneira e depois antes de começar a letra especificamente, o vocalista repete algumas vezes, ele fala assim, hey, hey, né? Hey, na verdade, né? Em inglês. Depois ele fala yeah, yeah e let it out. Let it out quer dizer, eu vou traduzir como bote pra fora ou coloque pra fora, no sentido literalmente de alguém que tem que colocar pra fora, talvez, dores, sentimentos, traumas, frustrações, tá ligado? Porque dá pra perceber que é essa a intenção que esse termo está sendo colocado. Então, né, começa já assim. Depois ele repete de novo, hey, yeah, bote pra fora, né? Depois, aí a música assume o seu ritmo padrão, né, que vai ser o corpo dela, digamos assim, e a primeira estrofe de verdade começa sendo cantada da seguinte forma. Você não precisa morder a sua própria língua. Você não precisa... Você não deveria manter sua mente fechada. Você precisa fazer com que todos eles saibam daquilo que você é capaz, né? Então, mais uma vez, já começa uma mensagem assim... Eu acredito que simples no caráter motivacional, mas ainda assim o termo simples aqui também não é sendo dito para colocar para baixo, sabe? Acho que consegue ser entregue para várias pessoas o que essas frases querem dizer, né? Você não precisa morder a sua própria língua, né? Se podar, se impedir de se comunicar, de se expressar, digamos assim, sabe? Não deveria manter sua cabeça fechada, é autoexplicativa, né? Deveria deixar todos eles saber daquilo que você é capaz, né? Então, motivacional genérico, digamos assim, mas ainda assim acredito que de bom gosto, né? E a segunda estrofe segue da seguinte forma. Não questione o seu coração, né? Em inglês é don't second guess your heart, né? É que second guess seria... eu acho que o melhor jeito de traduzir para o português é questionar, tá ligado? Embora second guess seria ter uma segunda opinião, ter um segundo palpite, mas é uma dessas expressões que para nós faz menos sentido. Então, né, não questione o seu coração, siga com aquilo que parece certo, né? Go with what feels right, né? Siga com aquilo que parece certo, né? Então, mais uma vez, é um negócio que a gente já ouviu em frases como seguir o nosso coração, por exemplo, né? Ou até a expressão intuição, que eu uso várias vezes aqui, entendeu? Que eu gosto de seguir a minha intuição para essas coisas assim que... né? Enfim, para outras pessoas pode ser mais significante, para outras pessoas pode ter sido algo ruim, né? Mas eu particularmente tento levar a sério a minha intuição e compreendê-la, e eu acredito que mais ou menos entra nessa mesma linha do que esse tipo de frase, né, que foi colocada na música quer dizer. E depois ele conclui essa segunda estrofe dizendo assim, você tem que fazer com que todos eles saibam o que você tem guardado aí dentro, ou o que você tem preso aí dentro, né? Porque locked up, né? Locked up seria cadeado, né? Guardado, enjaulado aí dentro, mas eu prefiro guardado, acho que fica mais simples. Então, mais uma vez, é uma questão de alguém que tem que expor, né? Expor. Tem que fazer com que todas as pessoas saibam aquilo que você tem guardado aí dentro. Então, provavelmente coisas boas, de preferência, né? Esse daí deveria ser a intenção. Aí depois ele canta o pré-refrão da música, que é bem bacana, que ele diz o seguinte, assim, a letra. Você não deveria se apegar a coisas que não vão deixar você seguir adiante. Você não deveria se segurar, se permita, né? Então, é uma letra que, como eu vou ler mais uma vez, porque é um pré-refrão, vai ser cantado de novo, eu não vou me aprofundar na análise nesse momento. Aí depois ele canta o refrão que diz o seguinte, bote pra fora aquilo que você tem pra dizer, porque não vale a pena a espera, bote pra fora. E não hesite, não dê as costas para isso, porque não vale a pena a espera, e não vale a pena a dor. Então, coloque para fora, né? Bote para fora, sabe? Vocês estão entendendo, né? Então, é um refrão que eu acho bem bacana, bem maneiro. Eu vou ler ele uma segunda vez também, então não vou me aprofundar aqui nesse momento, né? Depois ele volta daí pro outras estrofes, no caso, né? E a próxima estrofe da música diz o seguinte, você não quer olhar para trás e pensar, foi eu que incluí, né? Porque enfim, é uma frase entre aspas, sabe? Eu poderia ter feito as coisas darem certo com apenas uma frase simples, né? Que você decidiu manter na sua cabeça. Então, mais uma vez, é aquela história da... Indo adiante, é a mesma narrativa de alguém que deixa de falar certas coisas que ele sente, que ele tem vontade de falar, ou que ele pensa que seria uma boa coisa para ser dita, e ele guarda para si mesmo, né? Depois, a próxima estrofe da música, ele diz o seguinte, você quer olhar para trás e dizer, eu fiz o melhor que eu pude,
talvez o meu melhor não tenha sido suficiente, mas como é que é mesmo? Mas é a intenção que conta, né? Então daí é uma frase que também aqui no Brasil, em português, a gente escutou a vida inteira, né? Que a intenção é que conta, e eu acredito que nesse momento a maioria de vocês já tem isso definido dentro de vocês, se é verdade ou não. Eu particularmente acredito que sim, tá ligado? Porque, bom, aqui vai ser já um raciocínio mais... Talvez até um negócio que eu poderia guardar mais adiante no programa. Não sei, tá, eu vou compartilhar aqui também porque tem contexto, né? Mesmo que vá atrasar um pouco o resto da leitura da letra, mas é que eu de fato acredito que o que importa é a intenção, porque eu já percebi na vida que, tipo assim, fazer o bem não é algo que tem retorno garantido. Quando eu digo retorno é de todos os tipos, sabe? Seja retorno financeiro, retorno moral, retorno emocional, enfim, aquela coisa de que a gente não pode, nem na hora de fazer o bem, quando eu estou falando da palavra bem, eu estou sendo bem generalista, vocês atribuem qualquer coisa que vocês definirem como vocês quiserem, como sendo o bem. Ainda assim, nunca há garantias de que o que tu vai receber de volta para aquilo não é a famosa ingratidão, tá ligado? Então, é um negócio assim que, por mais amargo que seja, sabe, ou agridoce que seja, eu tento colocar na minha cabeça que fazer qualquer coisa que eu acredito que vale a pena fazer, mesmo que vale a pena fazer, mesmo que seja digno, mesmo que seja justo, e mesmo que eu faça com vontade, sabe, e por uma boa razão, ainda assim, um bom resultado pode não ser o que vai vir daquilo ali, tá ligado? Então é o que me motiva, né? E por mais que essa frase, a intenção é que conta, né? E as outras coisas que foram colocadas aqui nessa estrofe mesmo, né? De tu olhar para o passado e dizer, eu fiz o melhor que eu pude, mesmo que o meu melhor não tenha sido suficiente. Essa é uma realidade, entendeu? Que, como eu defini aqui antes, né? Pode ser meio, né? Difícil de engolir, difícil de aceitar, né? Difícil de digerir, mas como eu acredito que as coisas são assim, entendeu? Eu não posso ficar dizendo aqui pra vocês que tu tem que, tipo, se tu fazer o teu melhor, as coisas boas acontecerão. Se tu fazer o certo, coisas boas acontecerão. Talvez tu fazendo certo, aconteça muita merda depois de tu ter feito certo, né? Mas tu ainda assim tem que estar sabendo que tu fez aquilo que tu considerava certo, porque era o que tu considerava certo, tá ligado? Independentemente do resultado que aquilo lá te causou, né? Porque senão tu vai, né? Eu acredito que as frustrações vão aumentar a partir do momento que tu acha que o que é bom e é justo dá certo e o que é errado e injusto dá errado, tá ligado? Porque na vida não é bem assim, entendeu? De vez em quando fazer o bem traz mal para quem faz o bem, tá ligado? E de vez em quando fazer mal traz o bem para aquele que fez mal, entendeu? Isso daí é uma coisa que eu considero não considero nem justa ou injusta, eu considero pragmática, sabe? Isso faz parte da vida, então, né, para eu conseguir investir energia de verdade nas coisas, eu tenho que acreditar nelas, né? Se eu não acredito, eu nem consigo fazer elas bem feito, digamos assim. Bom, depois de ter saído completamente, ou nem tanto assim do que eu tava falando, né, vamos voltar para o restante da letra, que na verdade está perto do fim já. Depois ele vai pro pré-refrão, né, que daí esse aqui vai ser a última vez que eu vou ler, porque ele canta mais algumas vezes, né, mas o pré-refrão é assim: você não deveria se apegar às coisas que não te deixam seguir adiante, você não deveria se segurar, se permita, sabe, se permita ser e, né, então é um negócio assim, é uma letra assim, mais uma vez, é simples, mas também é tipo de mensagem que, por mais que seja algo clichê e genérico, talvez seja necessário ficar martelando constantemente, porque mensagens genéricas de opressão literal, sabe? Tipo, o mundo, naturalmente, por questões assim, culturais até, estruturais também, tenta te fazer enxergar tudo por uma lógica meio de bosta, sabe? Existe uma propaganda, sabe, da desvalorização, não só humana, mas a desvalorização como tudo, sabe? Como, né, tudo sendo insignificante, talvez tudo sem propósito também. Então, talvez, assim, essa constante martelação, né, ou martelamento, talvez seja melhor, agora eu fiquei confuso no termo que eu queria estar utilizando nesse momento, sabe? Mas, enfim, o ponto é, talvez seja muito necessário também até essas frases simples como falar para as pessoas não ficar se apegando a coisas que não te deixem seguir adiante, né? Porque pode parecer algo simples, mas que qualquer um que for honesto consigo mesmo vai se admitir, que você vai poder admitir que de vez em quando a gente se pega nesse ciclo, né? Parece que a gente busca
sabe? Não que a gente busque de fato, tá ligado? Mas nós poderíamos estar mais interessados, talvez, ou trabalhando mais ativamente para que a nossa mente se apegasse em coisas que não são aquilo que estão nos segurando para trás, sabe? Isso aqui pode ter ficado meio complexo, meio subjetivo, sabe? Mas é que também eu tô querendo poder fazer uma descrição que vocês possam preencher aquilo com aquilo que faz mais sentido porque vocês já viveram também, né? Enfim, e continuando, né? Então, diz pra pessoa se permitir, né? Se soltar. Aí vai pro refrão, que daí eu acho que eu não sei se eu tenho que ler ele agora. Deixa eu ver se tem alguma letra diferente que ele vai cantar. Na verdade, depois ele só tem uma. Na parte da bridge, né? Antes de ler o refrão, eu vou ler que tem uma bridge nessa música, né? E na bridge ele canta assim: você quer olhar pra trás e dizer, você quer olhar pra trás e sentir, eu fiz o melhor que eu pude, eu fiz o melhor que eu pude. Você quer olhar pra trás e dizer, você quer olhar pra trás e sentir, eu estou orgulhoso de tudo aquilo que eu fiz. Então, mais uma vez, são coisas assim, sabe? Pode parecer frases assim, né, básicas, mas honestamente é um jeito que eu acho que eu posso sintetizar para fazer jus a essa música, né? Porque eu já ouço ela há 12 anos, eu ainda consigo sentir os sentimentos que eu acredito que que ela foi composta na intenção de passar, de transmitir adiante. Então, honestamente, eu considero que essa música ela pode ser um daqueles exemplos que o montante disso tudo, sabe, tem um valor maior do que suas partes separadas, sabe? Essas partes separadas todas podem não parecer nada inovador, digamos assim, mas eu acho que do jeito que a letra foi entregue, o jeito que a letra foi montada também, né? Eu acho que tem uma consistência, uma coerência, né? Que no final das contas é uma experiência por inteiro ela é satisfatória, tá ligado? Então não é sobre ter uma letra específica que eu acho assim, nossa, genial, fora da curva, mas eu realmente acho que talvez esse tipo de mensagem, esse tipo de propaganda, sabe, de incentivar perseverança nas pessoas no mundo que vende deliberadamente a desistência praticamente, já por si só se tornou um ato revolucionário, tá ligado? Embora essa música seja de 12 anos atrás, talvez hoje em dia a gente precise cada vez mais desse tipo de propaganda, porque muito das pessoas que, tipo assim, que buscam, tipo, teoricamente eles querem ajudar a construir um mundo melhor, os discursos deles têm um caráter meio assim, desistista ou apocalíptico, sabe? Ou derrotista já, sabe? Tipo, como se tivesse perdido, sabe? A chance de lutar por construir algo bacana não vale nem mais a pena pensar nessa possibilidade, porque eu vejo isso do jeito que as pessoas se expressam, tá ligado? Então, acho que essa é uma característica que conceitualmente sempre me fez gostar do metal, tá ligado? Porque isso daí aparece de muitas e muitas maneiras no gênero, tá ligado? Essa fagulha, sabe, de querer despertar, tipo, algo que a pessoa já tem ali dentro, sabe? Mas é aquela coisa de se ligar, bom, o quanto que a gente não pode esquecer que tem, né, o que eu defino aqui sempre, tá ligado? Que se tu tá sentindo, de vez em quando a pessoa se sente tão oprimida, tão insignificante, tão insuficiente, saiba que isso daí não é natural, sabe? Que realmente tu foi convencido a tal coisa, tu foi ensinado a tal coisa, e sempre foi fundamental, eu acredito que sempre é fundamental existir o discurso contrário, sabe? Existir o discurso contrário que, tipo, tenta estimular as pessoas a raciocinar, tipo, né? De uma maneira positiva. E vocês me conhecem bem, vocês sabem que as músicas, para mim, não precisam ter um caráter, tipo, como posso dizer assim, que é trazido pra nossa vida, tá ligado? As letras, pra mim, é tipo obra de ficção, sabe? Uma música pode ser tão bárbara quanto um filme, quanto um livro, sabe? Ela não precisa falar coisas boas, decentes e dignas, né? Porém, todavia, entretanto, contudo, uma música que está se dispondo a tanto e consegue fazer isso de uma forma que eu acho que consegue atingir mais pessoas, né? Eu acredito que também tem seu valor, né? E essa música, ela foi pra esse viés, tá ligado? São mensagens, assim, que eu não acho que elas são toscas, eu acho que elas são, assim, como eu falei, genéricas, básicas, né? Básicas, mas que ainda assim eu acho que eles sempre escolheram tópicos que valem a pena ser repetidos, tá ligado? Tipo, essa própria final dessa bridge é tipo isso, sabe?
eu quero olhar para trás eu quero olhar para trás e sentir, estou orgulhoso eu estou orgulhoso de tudo que eu fiz. Né? Então, que isso daqui, no caso, é para coroar toda uma mensagem, né, de estar disposto a fazer o máximo e aceitar o resultado que vem com isso. Então, eu acho realmente isso daí também apreciável por si só, né? E por fim, ele repete daí o pré-refrão e depois ele canta o refrão mais 2 vezes até o final, e o refrão eu vou ler pela última vez, né, só para vocês se lembrarem como é que é o refrão da música. Bote para fora aquilo que você tem para dizer, porque simplesmente não vale a pena a espera. Então, bote para fora. E não vire as costas, não fuja disso, porque não vale a pena a espera e não vale a pena a dor. Então, bote para fora. Né? Então, e eu até vou confessar aqui também que essa foi uma música que eu já chorei ouvindo ela, tá ligado? Tipo assim, em algum momento da minha vida que eu estava propenso a chorar por questões assim da minha vida, tá ligado? Não foi assim, eu estou ouvindo essa música e ela é tão tocante, tão emocionante, mas graças à letra mesmo, sabe? Graças a que a letra tá falando, e eu sei do que a letra tá falando, e como eu disse, eu sinto o feeling que eu acredito que é a intenção, né? Eu acho que é bem notório, né, que quando os caras botaram essa palavra, eu acho que essa era a emoção que eles queriam despertar nas pessoas mesmo, tá ligado? Eu realmente acho assim, por mais presunçoso que isso possa ser na cabeça de quem compôs a música, né, eu acredito que o viés artístico tem uma presunção no seu cerne, sabe? A arte surge, né, de um raciocínio presunçoso, em quase todos os casos, para não dizer todos, né? Então eu acredito sim que na hora de compor o refrão, na hora de compor a música em si, o sentimento era de fazer as pessoas assim realmente colocarem para fora emoções, sentimentos, né, e tudo mais. Então eu vou dizer para vocês que isso já aconteceu comigo, tá ligado? Graças à letra, à reflexão e pensar sobre certas coisas, e daí, né, num refrão especificamente, lendo essa frase e tudo mais, né, eu já cheguei a me emocionar. Então, essa foi uma música que eu quis compartilhar aqui com vocês no início desse programa, e o que ela diz no refrão ali tem muito a ver, tipo, comigo a níveis pessoais, tá ligado? Porque, olha o que o cara tá falando, colocar pra fora aquilo que você tem pra dizer, tá ligado? Porque isso daí pode se encaixar melhor pra alguém, se não a mim mesmo, né, que decidi fazer um projeto que basicamente envolve eu ficar falando sem fim. Mas vamos lá. A parte musical desse programa se concluiu e eu tenho outras coisas para colocar para fora. Agora esse programa vai adquirir de novo um caráter assim diário, pessoal, porque basicamente amanhã eu vou começar a streamar, né? Amanhã no dia 14, no caso, né? Já vou até, inclusive, já estou fazendo uma propaganda aqui mesmo, né? Que mesmo que não tenha a ver, embora eu acho que talvez tenha a ver, né? Eu de fato não conheço muito dos gostos dos meus ouvintes, né? Então talvez alguns de vocês possam se interessar assim por esse outro projeto aí meu, né, de criação de conteúdo, que agora vai ser de streamar jogos, entendeu? Eu vou começar a streamar amanhã, o objetivo daí também vai ser streamar todos os dias da semana no mesmo horário, das 9 à meia-noite. Então se vocês pesquisarem o nome X Champs RCP na Twitch, né? Twitch é a plataforma de streaming, blá blá blá, né? Porque eu não sei porque já tem alguém com meu nick, geralmente. Tipo, eu não sei se vai ser o nome, sabe? Esse daí é meu nick em jogos. Quando eu vou jogar jogo virtual, jogo online, geralmente meu nome é Champs com Z, né? Então, CHAMPZ, né? Champs com Z, e eu coloco RCP no final, essas são as minhas iniciais, porque Champs é uma expressão bem genérica, tá ligado? Então, geralmente, as pessoas pegam o nick Champs, mas não pegam Champs RCP. Só que por alguma razão na Twitch já não dava pra pegar esse nome, talvez seja uma conta antiga minha que eu não tenho mais acesso, não sei. Só que daí, então eu fiz X antes, né? Champs RCP. Então, a partir de amanhã, dia 14, eu vou estar indo online todos os dias, das 9 à meia-noite. O que eu vou fazer lá? Eu vou jogar jogos, né? Então, inicialmente o projeto ele vai ser dividido em 2 etapas, porque honestamente, tipo, agora eu vou começar a descrever realmente o que eu vou fazer, sabe? Eu realmente convido todo mundo que faz parte da audiência a continuar ouvindo esse programa, porque vocês sabem que eu vou tentar tornar isso aqui, no mínimo, uma experiência estimulante, né? Por mais banal que possa parecer e tudo mais. E também vai ter outras coisas mais brisadas, porque
quanto mais o programa avança, mais confortável eu fico para falar absurdos, né? Mas vamos nessa. Então, né, eu já elaborei mais ou menos o que vai ter no projeto, porque o objetivo mesmo é tornar esse um novo projeto, né? E mais, como posso dizer, ser mais cansativo, entre várias aspas, porque vai ser todos os dias 3 horas diárias, tá ligado? E eu até posso aumentar esse tempo, aqui depende, né? Eu tô assumindo que não tenha público, sabe? Eu tô assumindo, isso aqui já é um cenário que eu criei pra quando, tipo assim, se eu entrar na live e ninguém entrar pra assistir, tá ligado? Literalmente ninguém entrar pra assistir, eu vou entrar online todos os dias 9 da noite e eu vou sair online às meia-noite, tá ligado? Mesmo que tenha 0 pessoas online, justamente pra ir criando o algoritmo se acostumar, tá ligado? E vai ser daí sempre de segunda a sexta, sabe-se lá quanto tempo, né? Só que assumir, tipo, em cenários que eu não tô supondo, sabe, de ter público, de ter, enfim, ter engajamento e ter projetos, tipo, que nascem naturalmente, aí é outra parada. Mas eu já criei tudo na minha cabeça, sabe? Foi o que eu falei pra vocês, sabe? Eu falei no último programa, no caso, né? Eu tava fazendo uma espécie, assim, de... como é que eu posso dizer? É que eu me distraí com um inseto aqui, vocês não têm ideia. Tem um inseto crescendo na minha geladeira, fiquei olhando pra ele, ele tá olhando pra mim também, mas eu não vou fazer nada com ele, porque eu sou uma pessoa boa, né? Mas enfim, daí, autossabote, eu tava fazendo uma espécie de autossabote, sabe? Até talvez um termo que vocês devem ouvir bastante por aí, mas que eu não costumo falar aqui nesse programa, é procrastinação, porque eu acho que, enfim... É uma coisa que eu só introduzi ele para dizer que eu não gosto dele e outro dia, quem sabe, eu explico, mas não vai ser nesse momento, né? Mas eu tava me auto-sabotando, eu tava, digamos assim, evitando meio que razões para não dar início ao projeto, mas enquanto eu tava fazendo isso, eu também estava me hipnotizando, né? Voltando para esse termo, para estar com uma mentalidade muito bem definida do que será essa experiência no pior cenário possível. Porque caso aconteça qualquer cenário melhor que o pior cenário possível, já vai ser algo estimulante, tá ligado? Já vai ser algo estimulante porque eu já tô assim, o meu projeto vai ser assim, ó, das 9 à meia-noite e eu vou me dividir em 2 tipos de jogos, basicamente, inicialmente, que um deles é um jogo chamado Hearthstone, talvez vários de vocês conheçam, ou talvez nenhum conheçam, mas eu vou falar um pouco sobre isso, e na verdade também eu vou falar da minha relação com card games em geral, né, com jogos de carta. Aí dizer, Renan, por que tá falando de card game, por que tu não fala jogo de carta? Ah, cara, é complicado. Se você falar card game, vocês já sabem que eu tô falando jogo de carta, não julguem o meu vocabulário. Mas assim, ó, então aqui eu já vou me aprofundar um pouco num papo mais brisado. Para tu que tava pensando em fugir do programa, isso aqui não vai ser só um merchandising, é um merchandising com storytelling ainda por cima, né? E essa aqui vai ser a parte da contação de histórias. Ou contagem de histórias, vamos descobrir no final, né? Que eu, por alguma razão, eu tenho uma assim, ó, fissura, eu vou dizer a expressão, por jogos de cartas, né? E essa minha constatação, minha autoavaliação, ela foi feita ao longo da minha vida, porque não é um negócio que tu descobre no momento que tu vê um jogo de carta pela primeira vez, né? E daí eu vou ajudar vocês a entenderem o que eu tô falando com jogos de cartas especificamente. Não quer dizer que eu sou jogador de pôquer, que eu jogo truco, que eu desde criança eu apostava dinheiro. Não é isso que eu tô falando, não, sabe? Mas assim, existe uma espécie de jogo que até dá pra definir como jogo de tabuleiro ou jogo de mesa, que são card games, assim, que antes a gente chamava eles de trading card games, tá ligado? Jogos de cartas colecionáveis, ou porque trading seria jogo de cartas trocáveis, né? Só que daí, logo de cara, não deu muito, tipo assim, como esses produtos, alguns eram endereçados para crianças, dava problema, assim, tipo assim, mas tá estimulando a criança a fazer troca, a fazer mercado, a fazer, assim, aposta, né? E tudo mais. Então daí, basicamente, a versão conhecida do termo mais é jogo de cartas colecionáveis e não trocáveis. E para ilustrar bem o que é isso, esses jogos surgem nos anos 90 com jogos como Magic, né, o Magic the Gathering, né, MTG, né, eu chamo de Magic, eu falo Magic mesmo, sabe, eu não falo Magic, né, do tipo, é Magic, né, mas, né, esse jogo daí que surge em 1993, né, um pouco antes de eu nascer, nasce esse jogo, e logo depois, na sequência dele, vem o Yu-Gi-Oh!, né? O Yu-Gi-Oh! Feito pela Konami em 1994, se eu não me engano,
E daí também, próximo disso, sai daí o Pokémon TCG, né? Pokémon Trading Card Game, né? Jogo de cartas colecionáveis do Pokémon também e tal, né? Aí esses dois sendo desenvolvidos inicialmente no Japão, né? E o Magic sendo daí um produto norte-americano e tudo mais. Então, esses jogos daí são os primeiros, tipo, e na verdade, acho que eles nem são os primeiros, é bem provável que tinham, assim, jogos de tabuleiros menores que eram a mesma coisa ainda, sabe? Mas eles foram os primeiros projetos, pelo menos, que deram certos e viraram produtos serializados, sabe? Começaram a sair coleções e são jogos que existem até o dia de hoje. Até hoje em dia saem coleções novas de Magic, saem coleções novas de Yu-Gi-Oh!, saem coleções novas de Pokémon, sabe? Então, e existe daí, e depois que chegou daí os computadores, chegou uma abundância de CCG, né? Que daí também é esse nome Collectible, né? Collectible Card Game, jogo de cartas colecionáveis, e porque daí são jogos assim virtuais, tá ligado? Que tu coleciona as cartas e tu não pode trocar com ninguém, porque tu tem uma conta virtual, não são... Hoje em dia tem até jogos desse estilo que usa aquelas NFTs, e daí voltou o estilo de troca, sabe? Tu pode trocar tuas cartas que são NFTs com outros jogadores. Tem isso, mas não é o que eu vou entrar aqui agora, né? Eu quero chegar até os CCGs, porque eu quero introduzir também o Hearthstone na história junto, né? Então, né... Magic, jogo de carta virtual, né? Então, primeiro, na verdade, eu quero tornar esse programa mais típico e fazer um exercício de como isso chegou até a mim, né? Honestamente, porque como é que eu posso saber que eu sou fissurado por esses entretenimentos? Em primeiro lugar, eu tive que conhecer eles. Alguns de vocês também devem ter conhecido isso na infância, né? Tipo, isso tem a ver com o meu time span, né? Esses jogos nascem nos anos 90, eu nasci nos anos 90, então... As chances são de que em algum momento eles iam respingar em mim, apesar de que, por eu ser brasileiro, né, e vivendo nas regiões ditas como periféricas do Brasil, as chances desse tipo de jogo chegar até a mim eram pequenas. E de fato foram, então até, como vocês sabem que eu não acredito em como é que é mesmo? Intuição eu acredito. Acredito bastante. É que eu penso em intuição, quando eu penso em intuição eu também penso em outra coisa que é coincidência, é isso que eu quero dizer que eu não acredito, né? Eu não acredito em coincidência, né? Hoje em dia é um dia propício para eu refletir quando que essas coisas entram na minha vida, quando que esses tipos de conteúdo chegam até mim, né? E o primeiro deles eu acredito que foi o Yu-Gi-Oh!, tá ligado? O Yu-Gi-Oh! Deve ter sido o primeiro graças ao desenho animado, né? O anime, só que pra mim foi desenho animado, e eu confesso pra vocês que foi um bagulho, assim, instantâneo, tá ligado? Assim, eu não sei como é que vocês recebiam, mas eu me lembro quando saiu o Yu-Gi-Oh!, assim, tipo, eu não me lembro, assim, a data exata, sabe? Mas eu quero dizer que eu me lembro quando anunciou, vai chegar esse desenho aqui na Globo, né? Porque eu era uma criança dessas, eu era um nerd antes de saber que dá pra ser nerd, antes de entender uma cultura nerd, eu já estava sendo isso, sabe, naturalmente. Isso daí eu sei que foi no período ali que eu tava na minha terceira ou quarta série, porque eu consigo me lembrar do período da gente levando cartinhas pro colégio, tá ligado? Isso era na minha terceira ou quarta série, mais ou menos isso, né? Então eu devia ter 9 ou 10 anos de idade, que estava chegando até a Globo, que já tinha chegado antes, né, nos canais pagos, as outras crianças do Brasil já tinham visto antes, até onde eu sei. Só que finalmente vai chegar na Globo, né? Finalmente ia ter esse desenho animado, e eu me lembro que pra mim, assim, eu assisti o primeiro episódio, tipo, não sei se eu quero fazer uma análise do primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! Eu posso fazer assim, ó, vou fazer uma análise, assim, bem precária, porque eu tô puxando pela minha memória, tipo, depois de adulto eu já assisti de novo uma vez, eu acho, tá ligado? Eu já reassisti a primeira temporada de Yu-Gi-Oh! É um anime, tipo, entre aspas, muito ruim, tá ligado? Mas é um anime ruim que eu consigo me divertir. Ao contrário de certo, tem outros animes que eu não gosto de assistir, sabe? Tem animes... certos animes que eu não gosto de assistir porque, sei lá, eu acho chato, tipo assim, tô perdendo meu tempo. E o Yu-Gi-Oh! Não é desses, apesar dele ser ruim, tipo, por várias razões que eu poderia ficar falando, que eu não vou falar aqui agora, ainda assim eu me entretenho, tá ligado? E em parte eu acho que é por causa da porcaria das cartas, tá ligado? É por causa das porcarias das cartas, mas eu quero dizer assim, eu vou tentar fazer uma análise baseada no meu gut feeling, tá ligado? No meu sentimento, assim, natural que veio quando eu era criança assistindo aquilo lá. Mas, assim, cara, no primeiro episódio já tem sequestro de idoso, tá ligado? O Kaiba chega lá com uma caixa cheia de cartas, assim, joga aquela caixa cheia de cartas, seu velho desgraçado, me dá esse dragão branco aí que tu tem, uma das cartas mais raras do mundo. Tipo, e essas porcarias que pode... Tipo, eu sei que pra vocês, vários de vocês pode parecer estúpido, mas o ponto é que pra mim nunca apareceu, tá ligado? Por alguma razão, cara. Por alguma razão, desde a primeira vez que eu vi essa cena, e o cara falando do dragão branco de olhos azuis, eu ficava
Você, caralho, dragão branco, porra. E o velho, não tem interesse em negociar essa carta. Essa carta é muito mais importante do que qualquer coisa, que qualquer dinheiro no mundo. E eu fico, porra, caralho, velho, é muito brabo, tá ligado? E daí assim, não pode ser. E o Kaiba fica puto assim, né? Daí ele pega, literalmente, ele sequestra o velho, cara. Ele sequestra o velho por causa de uma carta e rouba a carta do velho. Tu fica assim, mano, olha que... Tipo, que história que ia começar assim, tá ligado? Que história que começou no primeiro episódio, cara. No primeiro episódio já tem sequestro de idoso por causa de cartinha infantil, tá ligado? Tipo, fora de sério. O Kaiba definitivamente é um dos melhores vilões da história. O único problema do Kaiba é que ele passa pelo processo de vegetagificação, sabe? Eu não consegui traduzir para o português uma expressão boa que eu queria dizer, é que ele teve o tratamento do Vegeta, sabe? Um personagem que começou como um vilão deliberado por ter conquistado muitos fãs, foi recebendo assim, ele foi amolecendo, e isso daí tira dele os momentos que fez ele ser legal em primeiro lugar, tá ligado? Quanto mais, tipo, pode ser uma espécie de evolução de personagem, evolução de caráter do Kaiba, talvez, só que quanto mais o caráter dele se desenvolve, menos maneiro ele é, porque a graça dele ele era ser tipo assim, é um maluco que sequestra velho por causa de cartinha, sabe? É um maluco que perde pra um anão no jogo de carta infantil e nunca mais consegue viver a vida dele, tipo, é perfeito, tá ligado? É perfeito pra uma história de jogos de cartinha, né? Eu me lembro da piada, cara, da piada do começo do episódio, que tá o Yugi, tipo, porque esses animes, né, coisas que eu não sabia quando era criança, mas esses animes eram feitos pra propagar a popularidade dos seus produtos, tá ligado? Não era, tipo... Eu não tenho certeza se o Yu-Gi-Oh! Começou em mangá antes das cartinhas. Se pá sim, tá ligado? Se pá sim, mas eu quero dizer que provavelmente, até quando já estavam fazendo o mangá, a intenção era vender o produto depois, tá ligado? Porque já tinha feito Magic, eu não sei o quão... Tipo, o Magic é popular no Japão, sabe? Não é como se os japoneses não soubessem o que é Magic. Assim como os norte-americanos também gostam de Yu-Gi-Oh! E tudo mais, e vários outros card games que vieram depois, né? Os japoneses gostam de Magic também, entendeu? Então é bem possível que tão logo saiu o Magic nos Estados Unidos, os japoneses de alguma forma já ficaram sabendo e já acharam interessante e foram fazer daí Yu-Gi-Oh! E coisas do tipo, né? Mas o ponto é que quando eu era criança eu não sabia que esses produtos eram propaganda, tá ligado? Eu não tinha essa noção exata e clara. Só que no começo do episódio eles já estão jogando o Yugi com o Tristan na sala de aula, né? E ele ensinando, é a única não, né? Mas é uma das poucas cenas do anime que eles estão jogando cartinhas sem os monstros gigantes, sem os efeitos ilusórios, né? Que evidentemente a gente nunca conseguiu experimentar ainda na vida real, né? Um dia vai ter tecnologia pra fazer uns efeitos daquela, umas batalhas daquelas, aí os caras que jogam cartinha vão ser os mais fodão, tá ligado? Um dia que tu puder transmitir algo daquele nível na vida real, se algum dia for possível, no caso, né? Isso daí mudaria por completo daí a visão de que é um joguinho de carta. Mas enquanto esse dia não chega, né? A realidade é que são só duas pessoas, né? Dois idiotas, um de frente pro outro, colocando um pedaço de cartolina colorida na frente, em cima de uma mesa, né? Ele tá o Yugi jogando contra o Joey, né? Chega o Tristan e pergunta, o que ele está fazendo? A gente tá jogando Monstros de Duelo, né? Porque no anime o nome do jogo é Monstros de Duelo, porque não faria sentido ele se chamar de Yu-Gi-Oh! Né? Já que Yu-Gi-Oh! É praticamente o nome de um personagem, né? E daí o Tristan respondia assim pra ele, o quê? Monstros de chinelo? Aí eu me lembro dessa piada até hoje em dia, pra ver como ela ficou, assim, ficou emblemático, sabe? Esse primeiro episódio na minha cabeça. E é isso aí, tá ligado? Daí, basicamente, o Yugi vai tentar salvar o avô dele, né? E ele chega lá, tá um velho caído assim no chão, tu não entende, tipo, como assim? O cara bateu no velho, porque o velho tá caído assim no chão, oh, Yugi, sabe? Tu não sabe o que aconteceu, assim, e o cara vai estar lá, assim, se você quer recuperar seu avô, você tem que me vencer no jogo de cartas, e tu fica assim, mano, isso não faz o menor sentido, que espécie de cara sequestra um idoso e diz que pra devolver o velho, o cara tem que derrotar ele no jogo de carta, tá ligado? E daí pra completar, ele rasga o dragão branco, porque só existia 4, eu acho que eu tinha dito 3, né? Só existia 4 no mundo inteiro, e o Kaiba já usava 3 no baralho dele, e o quarto ele queria que desaparecesse. Então, tipo, essa história, mano, super assim, estúpida, né? Estúpida, mas eu me lembro que quando eu tava assistindo, pra mim era muito impactante, era tipo assim, mano, o cara tá rasgando a carta ali, e tá desafiando um guri pro duelo, daí eles jogam aquela partida, né? Icônica, emblemática, que não tem nada a ver com as regras do
do jogo de verdade, é outra coisa que eu só fui descobrir tempos depois que o anime era uma farsa, digamos assim, né? E no final o Yugi consegue fazer aquela, tipo, pra começar já tinha transformação, né? Tinha mais esse elemento daí que era outro, assim, outro caráter que deixava até a história mais profunda, e eu digo que depois que eu virei adulto até se tornou até mais interessante, porque essa parada de espíritos antigos, né, possuindo pessoas, tá ligado? Eu hoje em dia levo até mais a sério do que quando eu era criança, né? Mas a história é profundamente sobre isso, sobre, né? A pergunta é, por que que um guri japonês tem um espírito de um faraó, né, acompanhando ele? Bom, aí só quem assistiu o anime e se lembra das explicações que foram dadas para chegar até esse ponto, né? Mas enfim, tem todas essas paradas aí, entendeu? Imagina, olha o papo da história, gente. Esse é o primeiro episódio. Um bilionário, um órfão bilionário vai até uma loja porque ele quer uma carta rara, o velho não aceita, ele sequestra o idoso, ele rasga a carta para ninguém poder ter, ele desafia o neto do idoso para um jogo de vida ou morte, entre várias aspas, tá ligado? Para devolver o velho, blá blá blá. Na verdade, acho que não era justamente para devolver o velho. Eu acho que eu não sei se foi o Yugi que desafiou ele para se vingar, entre aspas, tipo assim, como você se vingar? Tu nem sabe o que ele fez com o teu vô. Enfim, era muito engraçado como tudo girava em torno do jogo, né? E daí até... Mas deu certo, né? Todo mundo se apaixonou pelo jogo por causa desse tipo de estupidez. E pra completar, na hora de duelar contra o bilionário órfão, o guri é possuído por um espírito de um faraó, tá ligado? Que vive dentro da relíquia do milênio, né? E ele ainda por cima vence naquela clássica cena em que ele fala assim... Que o Kaiba fala, saque a sua próxima, não, eu não sei se é a sua próxima ou a sua última carta patética, Yugi, né? Daí o Yugi vai lá e dá aquela assim, o baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética, Kaiba. O que ele tem é um indestrutível Exódia ou Proibido. E tu fica assim, cara, tipo, tu não faz a menor ideia do que é isso, sabe? Tu nunca ouviu falar de Exódio Proibido, tu fica, caralho, o proibidão mesmo, sério? Aí quando vê assim, simplesmente o Yugi tava perdendo, ele fala que ganhou, o Kaiba começa a surtar, o Kaiba começa a ter, tipo assim, tu vê ele tendo um colapso nervoso, sabe? Praticamente o cara tem um derrame na frente das câmeras. Enquanto isso, o Yugi tá cheio das poses, assim, Exódia, obliterar, daí, dragão branco indo pro saco, e ele, não... Tipo, foi um bagulho tão traumatizante, cara. Destruiu a alma do Kaiba. Ele entrou em depressão, sabe? Ele nunca mais conseguiu viver, cara. Pense nisso. Porque depois desse dia, ele foi obcecado por um anão por causa de um jogo de cartas infantis. Essa é a plot. Essa é a plot desse anime, tá ligado? Essa é a plot da história. E esse foi... Mas, enfim, tô reclamando do quê? Achei incrível. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Que conceito genial, sabe? Jogo de cartas com monstros se batendo e magias, feitiços. Tipo, nossa, esse é o futuro, eu pensei pra mim assim, né? Eu pensei pra mim e pouco tempo depois eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Com as cartas pirateadas, né? Só que eu já comentei essa muito tempo atrás num programa sem contexto, que foi algo que pra mim deu, tipo... com o tempo se tornou mais frustrante. Tipo, pra vocês terem uma ideia, antes de fato a gente começar a ter as cartas piratas, porque o meu irmão também gostou de Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Eu imagino que hoje em dia ele não tem mais qualquer preço, porque, tipo, né, eu continuei jogando jogo de cartas até hoje em dia, né, jogos virtuais principalmente, embora Magic eu tenha jogado, sei lá, até 2022, 2021, não sei qual foi a última vez que eu joguei uma partida de Magic, mas não faz tanto tempo assim, né, de Magic físico, no caso. Yu-Gi-Oh! Já faz mais tempo, né. Só que antes, tipo, quando a gente era criança, né, e assistia esse primeiro episódio de Yu-Gi-Oh!, se eu tinha 9, 10 anos, o meu irmão tinha 4 anos a mais do que isso, né? Então, a gente chegou a ter um computador daqueles branco, sem acesso à internet, sem nada, mas que a gente conseguia de vez em quando alguns CDs, a gente tinha uma impressora, a gente usava o Paint, tá ligado? A gente usava o computador ali naquele seu estado natural para se divertir, entre várias aspas, mas honestamente eu me lembro que era divertido, tipo, não era a coisa mais divertida que tinha na minha casa, porque eu gostava mais do videogame, né, mas ainda assim, já tinha, tipo, escrever texto era divertido, usar o Paint era divertido, qualquer porcaria que tivesse ali, sabe, gerava entretenimento, pela descoberta mesmo. Enfim, o ponto é que a gente utilizou esse computador com essa impressora para imprimir cartas, só que daí, o que a gente fazia? O meu irmão fez um layout assim no Paint, um layout horrível, né? Feião, mas também assim, todo o crédito pra ele, né? Eram duas crianças, tipo, fazendo só
pelo que nós estávamos tendo ideia, porque a gente sabia que dava pra fazer, né? Sei lá, como que a gente sabia isso também já não sei, de onde é que estava vindo o mínimo de instrução de informática para nossa cabeça naquele momento, né? Porque não era algo abordado no colégio, não era, sei lá, sabe? Eu nem me lembro, eu sei que esse computador chegou até nós, assim, porque alguém, sabe, tava se livrando, já não era um computador novo, top, sabe? Nem na época era isso, sabe? Era só uma carroça, mas para nós era o suficiente, né? Enfim, aí o meu irmão pegou, fez o layout, ele botava ataque e defesa, só que como nessa época dele nem a gente sabia jogar direito, a gente nem fez efeito nas cartas, tá ligado? Porque tinha o Yu-Gi-Oh! Aquele, o Forbidden Memories, né? O Yu-Gi-Oh! De Play 1, que pra quem jogou, se lembra que naquele jogo também não tinha efeito. As cartas só se batiam, não tinha efeito nenhum naquela porcaria, tá ligado? Então, a gente não tinha nem noção de que dava pra jogar Yu-Gi-Oh! Direito. Então a gente simplesmente pegou e fazia cartas com valores diferentes de ataque e defesa. A gente nem entendia o sistema de tributo, que é parte importante do sistema de jogo do Yu-Gi-Oh!, né? Que também não acontecia no anime. E por isso que a gente não entendia, né? O Kaiba invocava dragão branco como se não fosse nada. Então a gente também achava que funcionava assim. E daí a gente pegava e recortava daí imagens de revistas de jogos e revistas de cultura nerd que a gente tinha, né? Para vocês que regulam de idade comigo e tem gostos relacionados a esse tipo de coisa, você deve se lembrar que tu ia na banca de revista, qualquer revista que tinha falando, sabe, de jogos, sabe, era literalmente revistas focadas em videogame. E daí eu me lembro de época que as revistas aqui falavam de vários videogames, tipo assim, Play 1, Sega Saturno, falava de vez em quando, tinha até coisa assim de Super Nintendo também, sabe, de jogos mais antigos assim, de 64. Eu me lembro que, por exemplo, aqui sempre falavam muito bem do Zelda, sabe? O Ocarina of Time, que, tipo, falam bem até hoje em dia, né? Mas eu já conhecia a fama do Zelda antes mesmo, de eu mesmo ter jogado Zelda e antes de ter internet, tá ligado? Graças às revistas, que sempre foi uma coisa que me chamava atenção, né? Revista, com imagem, com figura, sabe? Era praticamente a internet, entre várias aspas, daquela época. Tu ficava assim, nossa, que legal! Um dia que eu ia jogar esse jogo, eu me lembro quando foi numa revista que eu vi falar de um jogo que depois se tornou um dos meus favoritos do Super Nintendo, que é o ActRaiser, né? É um jogo fantástico, assim, bem no estilo Castlevania, sabe? Principalmente o Castlevania de 16 bits também e tal. Então, só que mais antigo, não sei se é mais antigo, porque os dois são bem antigos, na verdade. Acho que os dois são de 93, não, acho que Castlevania é de 92, pá. Mas enfim, são dois jogos bem antigos, assim, também, que eu gosto bastante, né? Mas o ActRaiser eu conheci primeiro por revistas e tudo mais, né? E também tinha revistas que falavam de animes. Não só os animes que a gente conhecia, sabe? Eu me lembro que eu comprava revista, sei lá, ia sair saía Digimon, tinha uma revista falando, sabe? Tudo sobre os monstrinhos da televisão que estão tomando conta do Brasil, sabe? Aí tu comprava aquelas revistas e falava coisa lá sobre, sei lá, eu nem sei te dizer o que estava escrito no texto, mas eu lembro que eu comprava e eu lia e eu adorava, tá ligado? Eu adorava, eu gostava muito de, né, todas as revistas assim, e daí nessas revistas que a gente tirava as imagens que a gente recortou para colocar nas cartas. Tinha personagens de animes, tinha personagens de jogos, a gente recortava os desenhos lá e colocava nas cartinhas que meu irmão fez, né? Essa foi o primeiro contato que a gente teve com o Yu-Gi-Oh!, né? Só que pouco depois disso começaram a aparecer as cartas piratas nos camelôs mesmo, né? O meu irmão adquiriu uma primeira versão dele, bem super pirateada, feiona mesmo as cartas. Depois eu adquiri também, feia pra caramba, né? Começamos a jogar com essas cartas pirateadas, só que na minha infância eu acho que a gente não chegou a jogar nenhuma vez Yu-Gi-Oh! De maneira correta, sabe? O primeiro jogo de card game que a gente jogou corretamente foi o Magic, e também foi graças a esse computador, porque a gente, né? Aí eu tô falando a gente porque daí realmente eu não me lembro exatamente como que chegou até as nossas mãos uma daquelas, você se lembra aquelas revistas assim, CD Expert, sabe? Que eram umas revistas que vendiam nessas bancas de revista que vinham com um CD-ROM, tá ligado? Um CD-ROM que geralmente ali tinha um demo, tá ligado? Ou alguns tinham mais de um demo, né? Mas nem chegava a ser um jogo completo. Os dois que eu me lembro, um era que tinha um CD de um pinball do Kiss, né? Um pinball do Kiss que, tipo, ainda por cima só dava pra usar uma das mesas, tá ligado? O jogo tinha mais de uma mesa e ainda por cima só podia usar a mesma. Só que, tipo assim, pra mim já era muito melhor. Tipo, era um pinball do Kiss, tá ligado? Tipo, eu não sabia nada do Kiss, além do que tinha naquilo lá, mas já era divertido, sabe? Era um jogo, tinha sons, tinha músicas, né? Músicas do Kiss mesmo, até onde eu sei. Eu me divertia pra caralho, né? Só que, voltando ao outro, o mais importante desse CD Expert provavelmente o meu irmão que adquiria, porque assim, não é que o meu irmão tivesse dinheiro, mas o meu irmão tinha mais voz na hora de pedir coisas, tá ligado? O meu irmão é que, geralmente ele conseguia isso através da nossa avó, né? Já comentei isso algumas vezes, curiosidade de família, fofoca de família, né? Mas
o meu irmão sabia que ele podia conseguir as coisas pedindo pra minha avó, sabe? Ao contrário de pedir pra minha mãe, pra nossa mãe no caso, né? Pra nossa mãe, ele pedia pra minha avó, né? E assim ele conseguia as coisas e eu me beneficiava por tabela, né? E daí uma das coisas que ele conseguiu uma vez foi um estudante expert desses que via com o demo do Magic the Gathering, né? O Magic, né? Esse jogo, né, que já era popular, né? Isso daí, olha, devia ser realmente aí na fase que eu já devia estar com era nessa fase não muito mais velho, sabe? Mas era 10, 11 anos também, sabe? Ainda era na minha pré-adolescência, digamos assim. E esse jogo daí era um tutorial de Magic, sabe? No computador, no caso. Tu jogava a versão virtual, né? Tu enfrentava só um inimigo, né? Tinha 2 baralhos diferentes para tu utilizar e cada vez que tu utilizava um deck, o teu oponente usava sempre o mesmo, sabe? Eram partidas com pouca variedade. Só que, né? E a parte mais importante que era em português, né? Dublado, inclusive, né? Porque essa era uma coisa que o computador sempre teve muito na frente do videogame, né? Jogos em português, em console, sei lá. Acho que só foi se tornar comum a partir do Play 3, né? E nem sei se no Play 3 é comum, mas assim, metade dos anos 2000, por exemplo, a maioria dos jogos ainda não eram localizados com dublagem e escritos em português, jogos de console. Só que agora esse jogo daí de PC lá, né, já era dublado em português, então eu aprendi a jogar Magic, sabe, as regras. Eu entendi as regras de Magic jogando isso daí várias e várias vezes, e daí também já tinha achado bem maneiro também, tá ligado? Assim como eu tinha gostado muito de Yu-Gi-Oh! Desde antes de eu entender como é que se jogava Yu-Gi-Oh! De verdade, o Magic foi o primeiro que eu entendi o sistema e eu achei muito maneiro, e daí o meu irmão também gostava, e daí, mais uma vez... Só que daí não sei se foi eu que consegui ou meu irmão que conseguiu, eu não lembro como é que foi. Só que daí eu sei que chegou um baralho de Magic até as minhas mãos. Eu até acho que foi o meu irmão que me deu de presente, pra falar a verdade. Porque ele viu que eu gostava bastante, né? Ele viu que eu gostava bastante. E daí a gente comprava uma revista que era chamada Dragão Brasil. Essa revista daí era bem, assim... Acho que ela era bem identificável para um público nerd, assim, desse momento, sabe? Do Brasil, porque, honestamente, eu não sentia que tinha muita conteúdo, sabe? Então eu imagino que muitas pessoas devem se lembrar desses nomes, né? Porque tinha apelo para o mesmo grupo. E essa revista Dragão Brasil era bem a ver com o bagulho de RPG, né? Que é um negócio que eu nunca me expandi depois na minha vida adulta, mas enquanto em criança e adolescente eu jogava RPG, sabe? E aventuras, né? Imagina uma criança jogando RPG, né? Mas em parte eu acho bem divertido, né? De certa forma, né? Não que seja vergonhoso jogar RPG depois de ser adulto, só que eu acho o conceito de crianças jogando RPG assim de mesa, interpretativo, parece mais autêntico e genuíno ainda, tá ligado? Porque, enfim, né? Mas eu também não vou me aprofundar nessa história, né? E daí RPG, tá, Dragão Brasil. Aí naquela revista Dragão Brasil vinha anúncios, né? Inclusive anúncios de cartas de Magic e Pokémon e Yu-Gi-Oh! Foi ali que a gente descobriu que o Yu-Gi-Oh! Não era daquele jeito e descobriu, caralho, a gente jogava muito errado aquela merda, né? E daí a gente via os anúncios no final da revista, era só anúncios, sabe? Era lojas, né? A maioria das lojas de São Paulo, tinha uma única loja que tinha aqui em Porto Alegre, né? E eu vou até fazer merchandise, que era a Jambô, que hoje em dia não se chama mais Jambô, se chama Nerds, né? Só que a Jambô eu conheci graças a essa revista, sabe? Essa revista Dragão Brasil, aí tinha vários anúncios lá no final de lojas, e tinha essa revista assim, tinha essa loja Jambô, que tinha uma filial em São Paulo e tinha uma filial em Porto Alegre. A gente ficava, nossa, tem uma loja aqui em Porto Alegre que vende coisas assim, nerds, né? Agora faz sentido o nome, a transição de nome, né? Enfim, e daí o meu irmão pegou, a gente já tinha conversado sobre isso, mas ele falou que adquiriu um baralho de Magic, os famosos baralhos temáticos, para vocês que se lembram. E honestamente eu acho isso bem bacana, porque, cara, só dá pra ter essa experiência quando tu tá sendo novo pro jogo, tá ligado? Porque esses baralhos temáticos, assim, eles só tem uma função, sabe? Baralho temático de Magic, que eu acho que é um tipo de produto que nem existe mais, mas o baralho temático só tinha uma função, é tu comprar ele. Tipo, eles nem são baralhos completos, sabe? Eles são baralhos de 40 cartas. Na verdade, tu deveria comprar 2 baralhos de 40, tirar 10 cartas de cada um e embaralhar. E é óbvio que isso não é um baralho de verdade, digamos assim, tá ligado? Só que isso daí é o quê? É introdução ao jogo,
sabe? É pra isso que servem esses baralhos temáticos. É tu entregar na mão de alguém que sequer sabe jogar o jogo e através daquelas cartas ali e dos folhetos mesmo que vem dentro, né? Isso naquela época. Hoje em dia, imagino que a pedagogia dos produtos esteja superior. Espero eu, né? Só que já tinha um folhetinho lá e eu aprendi a jogar assim, até porque eu já sabia jogar entre aspas, né? Graças ao demo. Só que era só um baralho temático, eu não tinha dinheiro pra ficar aumentando minha coleção, sabe? Esse meu contato inicial com o Magic foi bem assim, sucinto, foi bem breve, mas ainda foi na minha infância, sabe? Com 10, 11 anos de idade foi a primeira vez que eu peguei cartas de Magic na minha mão e posso dizer que foi aí que eu comecei a sentir já isso que hoje em dia eu defino como obsessão ou fascínio, talvez seja uma palavra mais bonita, né? Fascínio por esses jogos de carta, porque, cara, é um negócio assim que tipo, eu sou uma pessoa que tem muita empatia e eu consigo imaginar, consigo saber, inclusive, que para várias pessoas isso é insignificante, sabe? Que a pessoa não tem qualquer vínculo, né? Só que outras pessoas também tem de ter empatia pra saber que existe o contrário, tá ligado? Tem de ter empatia pra saber que tem gente que, por alguma razão, tem algumas formas de entretenimento que soam muito mais forte conosco, sabe? Não só de entretenimento, tipo, porque jogos, eles são entretenimento, mas são mais do que isso, né? No sentido, assim, de que, sei lá, cara, eu vou até chamar de cultura, sabe? Sem querer, assim, usando a cultura do termo mais lógico e racional do termo, sabe? Cultura é aquilo que um grande grupo de pessoas identifica, compartilha, né? Mantém vivo, tá ligado? Então, existe uma cultura de jogos de carta, tá ligado? O Magic é um deles, existem vários outros. Existem seres humanos que se prestam, sabe, a se reunir, a jogar cartas, a embaralhar cartas, enfim. É uma experiência. Então, existe uma cultura de jogos específica, sabe? E por que tem pessoas que se sentem tão atraídas, tão apegadas a essas coisas? Cara, eu honestamente eu não sei. Porque, assim, esse programa já deve estar chegando até a duração, que eu tô satisfeito com ele. Honestamente, talvez eu deixe ele em aberto para concluir, sabe-se lá quando, né? Porque eu queria concluir perto da próxima margem de 1 hora de programa e que tá chegando agora, né? Mas eu só vou concluir, então eu vou deixar de um gancho, né? Mas assim, nesse primeiro momento, a única coisa que eu soube é que eu gostei daquelas cartas, sabe? Eu gostava de embaralhar elas, eu gostava da textura, eu gostava das artes, eu gostava dos textos, sabe? Essas primeiras 40 cartas de Magic, cara, eu estudava elas entre várias aspas, tá ligado? Eu pegava a cartinha, ficava olhando e olhava, sentia a textura e lia o texto, sabe? Eu memorizei essas 40 cartas, que na verdade eu não memorizei, né? Embora eu saberia dizer, se eu quisesse ficar falando o nome de várias cartas aqui, eu poderia começar a falar aqui. Porque, honestamente, eu me lembro que tinha uma carta chamada Gralha Larápia, tinha também o Guerreiro Fantasma, tá ligado? Essas coisas tudo ficaram na minha cabeça até hoje em dia, né? E eu poderia continuar esse procedimento, mas não preciso, já provei meu ponto, né? E daí o ponto aqui, o restante do ponto é que não foi esse primeiro contato que me fez me apegar muito, porque eu não conhecia o outro lado da experiência. Porque essas experiências são o quê? São em conjunto, são coletivas, são em grupo, né? O que faz as pessoas pegarem gosto pelos jogos são as experiências que elas têm durante as partidas com as outras pessoas, tá ligado? Então nesse primeiro momento era mais assim, praticamente uma apreciação mais conceitual, sabe, do que na prática, né? Porque eu tinha tido contato com o anime do Yu-Gi-Oh! E um breve contato com o jogo, mas nunca conseguia me aprofundar nas suas experiências e nas suas estratégias também, tá ligado? O Magic é a mesma coisa, sabe? Aquelas 40 cartas, eu cheguei a jogar com as 40 cartas, mas como é que tu jogava com um baralho de 40 cartas? Tu dividia entre duas pessoas, aí um amigo meu, e geralmente aquele amigo meu não entendia o suficiente, não que eu entendesse muito, mas aquele meu amigo sequer, tipo, ele também queria jogar porque ele achava as cartas bonitinhas, né? Mas agora nunca foi sequer próximo de uma experiência de jogar Magic de verdade, né? Então foi um bagulho que simplesmente saiu, né? Depois eu cheguei a conhecer também cartas de Pokémon, e a maioria delas também era pirata nesse primeiro momento, né? Só que não foi nada que tipo assim, de fato tem expandido na minha vida nessa minha infância, tá ligado? Esses card games, e em primeiro lugar daí seria o Yu-Gi-Oh! Só voltaria na minha vida de verdade quando eu tinha 17 anos de idade, né? Eu tinha 17 anos de idade, eu me lembro, porque honestamente, cara, até o conceito é memorável, sabe? Tipo assim, não o conceito, o contexto é memorável, sabe? O contexto que esses card games voltam pra minha vida é memorável, e também eu desenvolvi uma certa relação, né? Que
honestamente eu nunca desenvolvi nenhum programa sem contexto até hoje, porque não tinha razão alguma, só que por alguma coincidência do destino, tá ligado? Tá chegando um momento da minha vida que de fato há razões para eu introduzir esse assunto até aqui. Mas por hoje eu vou parar por aqui, tá ligado? Então eu já vou deixar avisado que o próximo programa sem contexto talvez comece com música e talvez, né? Talvez não. Provavelmente ele vai continuar com essa história aqui, com essa narrativa aqui, tá ligado? Talvez tenha alguns comentários novos de como que tá sendo a minha rotina streamando, sei lá. Mas eu de fato quero prosseguir aqui porque, como eu disse, esse programa aqui deveria ter chegado até Hearthstone. Só que como eu não tô me podando, né? Como eu não tô me limitando, como eu não tô deixando de falar aquilo que eu sinto que eu deveria dizer, né? Basicamente, ainda estou mantendo a essência do programa sem contexto, eu acabei me expandindo, me devaneando para vários raciocínios, para várias reflexões infantis, na verdade, de vez em quando. Tipo, não infantis porque elas não foram bem refletidas, mas é que eu tô validando, e além de validar, tô conseguindo até, como posso dizer assim, elaborar melhor conceitos que eu senti quando eu era criança, tá ligado? É basicamente assim como se fosse algo que eu gostaria de ter compartilhado há 20 anos atrás, ou quase isso, né? É, praticamente isso, tô com 29, quase 20 anos atrás. Então, é como se fosse um assunto, é como se fosse um tema, é como se fosse uma experiência de vida minha que eu vivi há 17, 18 anos atrás, e eu demorei todo esse tempo para conseguir compartilhar, basicamente, tá ligado? De certa forma, foi quase isso que eu fiz aqui, né? Embora em algum momento eu já devo ter compartilhado com alguém esse tipo de vivência, só que, né, hoje foi uma experiência nova, porque eu realmente vasculhei várias dessas coisas, assim, que eu não tinha tentado fazer com tanta... Enfim, com tanta intenção, talvez, com tanto propósito, acho que é um termo bom para encerrar. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Que qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.